comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, decidiu acabar com a mensagem de aniversário do golpe militar de 1964. A ordem do dia alusiva ao 31 de março, nome original da mensagem, consiste na leitura de um texto dos militares sobre aquele período da política brasileira. A cerimônia ocorre tradicionalmente em todos os quartéis em formatura. A medida é um aceno, inclusive, ao governo Lula, visto que recentemente vazou um áudio no qual Ribeiro diz que Lula foi infelizmente eleito. Houve a leitura da ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964 em todos os anos, os 4 anos de mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Dilma Rousseff aboliram a cerimônia durante as suas gestões. No primeiro governo Lula, houve a leitura em 2004, 2005 e 2006. Tem todo um simbolismo nessa história, né, Piperno? Principalmente pela situação que a gente elencou aqui, do áudio e principalmente do movimento político que a gente tinha no país. Uma ótima medida, uma tentativa de armistício do novo ministro. Ele está corretíssimo em relação a isso. Não tem por que, nesse momento, ficar exatamente tocando nesse tema tão sensível. O caminho é o respeito às instituições. Agora, já que a gente tocou nessa questão militar, só queria fazer um esclarecimento em relação ao que a gente discutiu ontem aqui, porque hoje circulou aí por vários veículos uma entrevista, uma declaração do novo presidente, futuro presidente vai ser empossado agora, do Superior Tribunal Militar, brigadeiro Francisco Camelli. E o que ele disse? Ele falou, e a gente discutiu esse assunto aqui ontem, que o ministro Alexandre Moraes está muito correto na questão de fazer a diferenciação entre crimes de militares e crimes militares. Você está falando do julgamento no Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal Federal dos militares envolvidos no 8 de Exato. O novo presidente do Superior Tribunal Militar, em declaração concedida, aliás, ontem, deu razão a Alexandre Moraes. Muito bem. Jorge Serrão. Ele pode dar razão, o Alexandre de Moraes, como qualquer um pode dar razão a quem quiser que queira dar. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Supremo Tribunal Federal deveria estar julgando esse caso? Essa é a grande pergunta da institucionalidade brasileira. O Supremo Tribunal Federal é algo sagrado, é o órgão constitucional. Tinha que estar muito focado nisso e não em ser o tribunal de tudo e de qualquer coisa. Isso está errado no Brasil. Ainda mais quando o tribunal que julga tudo e qualquer coisa, de vez em quando toma decisões equivocadas, como a decisão tributária do outro dia, que foi até criticada pelo próprio membro ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele criticou a decisão que foi tomada lá, ministro Luiz Fux. Então, não tem essa coisa de perfeição na institucionalidade. O que a gente tem que ter clareza no Brasil, isso o Piperno começou a citar ainda agora, sobre a posição do comandante do Exército tem gente querendo encaminhar para um processo de pacificação. Esse processo é importante. Seria muito fundamental que o Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, também dessem a todo momento a indicação de que eles também estão comprometidos na prática de verdade, com sinceridade, do fundo do coração, com o processo de pacificação também. Isso ajudaria demais o Brasil a retomar a normalidade. Muito bem. Gesto simbólico esse, Nelson? Sim, um gesto simbólico, né? Ele acena para, claro, a política do atual governo, que tem um ressentimento, uma mágoa e tem inclusive questões pessoais com essa época tão famosa na nossa história e importante que fique mesmo registrado na nossa história, que foi a época do período do governo militar, da ditadura, como isso se iniciou, como isso finalizou, como isso ocorreu durante muito tempo. É um assunto super polêmico e, claro, ele, neste momento que está buscando paz, ele caminha para a pacificação. Mas eu queria falar a respeito dessa declaração do presidente do STM, a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Uma coisa a gente precisa analisar antes de tudo. Os juízes, os magistrados, os ministros, os desembargadores, todos eles têm um dever de discrição e um dever de prezar pela imagem da instituição e do judiciário como um todo. Isso significa dizer que sempre que algum ministro tiver algo a elogiar do Supremo Tribunal Federal, fará publicamente, elogiará. E sempre que algum ministro, desembargador, juiz, magistrado tiver algo a criticar, não fará publicamente. Então, quando vê um
elogiando, pode ter certeza que tem muitos outros em silêncio, meu amigo. E se você pegar a comunidade jurídica que pode falar que não está preso nessa regra de discrição, como, por exemplo, a comunidade jurídica da advocacia, em especial da advocacia castrense, que labuta na justiça militar, todo mundo sabe, em especial até na academia jurídica do direito militar, sabe que essa decisão não para em pé de acordo com a Constituição, não tem amparo. Aí a gente vem, mas tem jurista que diz que vale. Aliás, se tem um ministro dizendo que vale, tá ótimo, mas a Constituição não diz que vale. A Constituição é quem estrutura o judiciário brasileiro e diz quais são as competências. E a competência para julgar crime militar é da Justiça Militar.